Fala galera, pra quem não me conhece eu sou o JP e hoje eu vim trazer alguns motivos do porquê você deveria aprender um novo idioma. Ah, JP, aprender um novo idioma vai me ajudar no âmbito profissional, porque saber inglês hoje em dia é fundamental. Ah, JP, eu vou aprender um novo idioma para quando eu quiser viajar não depender do Google Tradutor. Não, cara, calma. Aprender um novo idioma vai muito além de simplesmente trabalho e viagem. Aprender um novo idioma é aprender uma nova cultura. Só que muito além disso, traz benefícios para o nosso cérebro. E hoje eu listei 10 pontos do porquê você deveria aprender um novo idioma. O primeiro dele é que ele melhora as funcionalidades cognitivas. Vários estudos sobre o Alzheimer, eles revelaram que uma média para a manifestação dessa doença é de 71 anos em pessoas que falam um idioma. Enquanto isso, para pessoas que falam dois idiomas ou mais, essa média sobe para 75 anos, ou seja, 4 anos a mais, em média, para começar a ter os sintomas do Alzheimer. O maior estudo documentado sobre isso tem um nome muito longo e eu vou pedir para Léo deixar aqui em cima. Segundo ponto, aperfeiçoa a capacidade de multitarefas. A Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa que sugerem que pessoas que falam vários idiomas ajudam a desenvolver essa habilidade. A habilidade multitarefa é a sua capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quando você está estudando outro idioma, você tem que lembrar de várias palavras diferentes com o mesmo significado, vai te ajudar a trabalhar isso no teu cérebro. De novo, é um nome muito difícil de pronunciar e eu vou pedir para Léo colocar aqui em cima. Sempre que eu não falar do estudo, eu vou pedir para ele colocar a legenda aqui em cima dele. Para caso você queira pesquisar ou se aprofundar, fica à vontade. O terceiro ponto é que melhora a atenção. Isso é até um pouco óbvio, afinal, o ato de estudar já traz um foco a mais para você. Só que a Universidade de Pompeu Fabra, lá na Espanha, em 2014, chegou nessa conclusão cientificamente, de que pessoas que falam mais de um idioma são mais observadoras. E automaticamente isso torna a capacidade delas de manter o foco por mais tempo do que pessoas que falam somente o idioma nativo. E disso, elas têm um desempenho melhor ao identificar informações erradas, dependendo do contexto. Quarto ponto, desenvolve habilidades de escuta. Nós, falantes do português, desprezamos muitos fonemas que outras línguas consideram muito importantes, assim como outras línguas desprezam alguns fonemas nossos. Ah, como assim? Em inglês, existe a palavra doce, sweet, e existe docinho, sweetie. Isso daí, a única diferença entre o diminutivo do inglês é um I um pouco mais longo e um R ao invés de um T. Se você se sentir mais confortável em procurar a pronúncia, joga no Google Tradutor. Ele tem a opção de um microfone e você clica lá e escuta a pronúncia correta da palavra. Pra gente, isso daí não faz diferença quase nenhuma. Além do mais, se a pessoa estiver falando rápido, uma diferença de meio segundo não vai mudar em nada. Mas se uma pessoa chega pra gente e diz fará ao invés de falar, muda muito. Só que para o japonês, isso não muda em nada. O chinês a mesma coisa, por isso que a gente escutava muito pastel de flango. Porque para eles, o fonema do L e do R não tem tanta diferença. Isso é uma questão cultural. Então, quando você passa a estudar outros idiomas, você começa a considerar fonemas que antes você não levava em consideração na fala. Quinto ponto, ajuda na memória. A Academia Americana de Neurologia, em 2011, publicou um estudo que afirmava que aprender uma nova língua pode proteger memórias antigas, mesmo em pessoas adultas. E justamente, isso daí está muito interligado com o primeiro ponto, que é o Alzheimer. Afinal, o Alzheimer é basicamente a doença do esquecimento. Quando você estuda outro idioma, se preocupa em lembrar os significados das novas palavras e as novas estruturas gramaticais, automaticamente você condiciona o seu cérebro àquilo. Afinal, estudar é a musculação do cérebro. Mas qual é o ponto interessante dessa pesquisa e por que eu estou trazendo ela aqui? Essa pesquisa ela diz que falantes de 4 ou mais idiomas tinham 5 vezes menos chances de desenvolver problemas cognitivos, em comparação a quem falava somente 2. Enquanto isso,
Quem falavam 3 idiomas tinham uma chance 3 vezes menor de desenvolver problemas cognitivos. Sexto ponto, aumenta a criatividade. Algumas línguas têm muitas diferenças gramaticais. Ah, como assim? No inglês, o adjetivo vem antes do substantivo. Eles falam verde casaco, green jacket. Enquanto isso, em português, nós colocamos o substantivo primeiro, uma jaqueta verde. E quando você passa a ter contato com línguas que trazem essas diferenças gramaticais, você começa a pensar de uma nova maneira. Pensando de uma nova maneira, você consegue ser uma pessoa mais criativa. Sétimo ponto, colabora com a autoconfiança em tomadas de decisões. A Universidade de Chicago, ela publicou um estudo que diz que o processo de raciocinar em outra língua é apontado como responsável por diminuir inconsistências cognitivas e melhorar as tomadas de decisão. Caso você queira se aprofundar mais, eu vou deixar o nome desse estudo, provavelmente algum link para você ler na descrição. E esse estudo, ele revela que pessoas que falavam ou raciocinavam em outro idioma, elas tinham um pensamento mais sistemático. Só que isso daí é mais sistemático em relação à língua inglesa. Então, pra gente, talvez não seja tão válido se aprofundar tanto nisso. Oitavo ponto, facilita a aprender outros idiomas. É meio óbvio que a pessoa que faz musculação pode ter uma desenvoltura melhor em outros esportes. A mesma coisa quando você aprende outros idiomas. Um ponto que você tem que levar em consideração é a origem de cada idioma. O português deriva do latim. Automaticamente nós vamos ter mais facilidades em aprender línguas latinas. Por isso que nós temos muita facilidade de aprender espanhol. Porque basicamente são línguas irmãs. O francês e o italiano também deriva do latim, então traz essa facilidade. O inglês já é uma língua andina. Existe o dinamarquês, que já deriva dos escandinavos. E pense que os idiomas são como um condomínio. Existem casas que são vizinhas às outras. Automaticamente vão ter uma amizade mais forte do que aquelas casas que moram no fundo do condomínio, que vão ter uma amizade mais forte com as casas do fundo do condomínio, as quais elas são vizinhas. Então, quando você aprende português, automaticamente vai ter facilidade para aprender o espanhol, o francês, o italiano. Quando você aprende o dinamarquês, você vai ter mais facilidade de aprender o croata, o sueco e por aí vai. Então, quando você começa a estudar um novo idioma, você vai ter muito mais facilidade de aprender os idiomas que estão próximos dele. Nono ponto, também um pouco óbvio, é que ele melhora a disciplina. Estudar, de forma geral, melhora a disciplina. Assim como você precisa de uma disciplina para ir todo dia para a academia, você precisa de uma disciplina para todo dia estudar. E aprender um novo idioma é uma das melhores formas de quem parou de estudar voltar a estudar. Décimo ponto, que para mim é o que eu mais gosto e acho mais importante. Conhecer novas culturas. Eu já falei sobre o processo do raciocínio gramatical, que é quando você coloca o substantivo antes do adjetivo. Tem algumas frases que são formuladas de maneira diferente. Só que quando você estuda um idioma, você não quer unicamente aprender sobre aquilo. Você quer aprender sobre tudo que traz ele. Ah, como assim? Se tu viajar para os Estados Unidos, tu não vai querer provar as comidas típicas de lá? Se tu for para o Chile, tu não vai querer provar as comidas, conhecer os lugares, ver como as pessoas pensam? No Japão, eles têm uma maneira diferente de se portar. Se você viajar para lá, você vai ter um contato cultural novo. Só que esse contato cultural começa aprendendo o idioma. Porque é através do idioma que nós pensamos como eles formam a linha de raciocínio deles. Eu vou dar um exemplo de novo sobre o adjetivo e o substantivo. Quando nós, na língua portuguesa, falamos um elefante, você vai mentalizar o elefante. E eu vou começar a jogar adjetivos em cima dele. Como, por exemplo, um elefante rosa de 3 patas. Primeiro você pensou num elefante comum, depois você pintou ele de rosa e por último tirou uma pata do coitado. Enquanto isso, no inglês, ele já começa falando pelo adjetivo. Então ele diria rosa de 3 pernas. Aí tu vai pensar rosa, 3 pernas e vai mentalizar primeiro os adjetivos. Aí por último ele vai dizer um elefante. Aí é quando você realmente vai unir todas as informações. Ou seja, você precisa da frase inteira para conseguir a informação. Enquanto isso, no português, você com o início da frase até consegue deduzir o final dela. Isso é uma diferença cultural drástica sobre a formação da linha de pensamento. Por último, e um bônus que eu decidi trazer e achei muito interessante é parar de depender de legenda e adaptação. Adaptação, que eu quero dizer, nada mais é do que dublagem ou então tradução.
Sai um livro novo, sai um episódio novo de um anime, sai um capítulo novo de um mangá. Você quer ler, mas é dependente de uma pessoa que sabe aquele idioma para ter a boa vontade de traduzir para você poder ver. Vou dar um exemplo de algo que me deixava altamente frustrado. Todo domingo à noite lança episódio de anime. E aí, muitas vezes eu tenho que esperar segunda, terça-feira para poder assistir legendado e uma semana depois para ver dublado. Poxa, isso é muito, muito, muito frustrante, pelo menos para mim. Se você não se sente frustrado, tudo bem. Bom, pessoal, se você me acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso aí sempre vai dar uma força. E sempre que puder, compartilha. O próximo vídeo que eu vou falar é sobre qual o primeiro idioma você deveria dar prioridade a aprender. Isso nem sempre vai ser o inglês. Muitas pessoas falam do inglês porque é uma língua universal, mas nem sempre vai ser tão válido assim aprender ele primeiro, mesmo que você esteja estudando para ser um profissional melhor. É isso aí, galera. Tamo junto. Falou!